Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui na Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço, tradição da discussão política, dos debates, os temas importantes aqui que formam a pauta da nossa cidade e, claro, da região metropolitana. E também, não é, diariamente, a discussão sobre os temas de interesse nacional. Você acompanha também de segunda a sexta a nossa reprise a partir das 20 horas, 8 da noite. Estamos em período pré-carnaval, praticamente carnaval, né? As bandas desfilando pela cidade. Tivemos o desfile das escolas de samba de Santos, da região, no último sábado, sábado para domingo, transmissão aqui da casa, da Santa Cecília TV, sempre com muita competência aqui do pessoal. Parabéns a toda a equipe que esteve lá. E coisas importantes, né, da cidade para a gente debater, discutir, o aumento da passagem de ônibus, a questão ainda polêmica envolvendo as obras lá da Ponta da Praia, parece que agora vai, enfim, não é? Para a gente debater e discutir tudo isso, mais uma vez participa aqui com a gente do Ponto de Vista o secretário de Governo aqui de Santos, Rogério Santos. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão, Santana, boa tarde a vocês que estão em casa. E vamos discutir esses assuntos, essa pauta importante na nossa região. Muito bom. Marcos Santana lá na ponta acompanhando as redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação também. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde aos palmeirenses, aos santistas também. Boa tarde especial que nos acompanha em casa. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Quero lembrar também que o Ponto de Vista pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. Lembro também que os demais programas anteriores do Ponto de Vista podem ser acompanhados no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise. O mantra, não é, de todos os dias aqui. O programa ao vivo é até as 12h30 da tarde, durante a tarde, princípio da noite, né, já que a reprise é às 8, né, 20 horas, né? Sabe Deus o que pode acontecer por esta nação confusa, né? Por este governo aí que está aí e, sei lá, o que vai aparecer mais sobre a Cristiane Brasil, aquela que foi nomeada, mas que agora, sinceramente, acho que jamais tomará posse, né? Bom, o Jornal da Hora circula aqui pela cidade ainda nesta segunda-feira, começou a circular no último sábado, né? Está aí a manchete, Festa do Povo, em cima do feriadão de carnaval que se aproxima. É isso, Marcos Santana? Anunciamos, na verdade, o desfile das escolas de samba de Santos, que o Carnaval de Santos é antecipado de uma semana, que os desfiles aconteceram na sexta e no sábado. Então, fizemos um retrospecto aqui, anunciamos quais os enredos de cada escola de samba. No sábado, eu tive a oportunidade de acompanhar o desfile das escolas de samba. Eu achei muito bonito o esforço das comunidades, a riqueza dos enredos selecionados. E até gostaria de parabenizar toda a comunidade das escolas de samba de Santos pelo espetáculo apresentado. Muito bem. Esmeraldo Tarquino Neto, mais uma vez participando e colaborando com a gente. Já postos aqui ao nosso lado esquerdo. Tudo bem, né, Esmeraldo? Prazer também tê-lo a bordo. Muito obrigado, Edgar. Boa tarde, Rogério, boa tarde, Marcos, boa tarde, telespectadores do Ponto de Vista com Edgar Boturão. E só antes da gente entrar no assunto para valer, Marcos Santana deu boa tarde para os palmeirenses e para os santistas, tá certo? Eu queria dizer que nós estamos leiloando, não é, alguns craques alvinegros. Eles são grandes jogadores, mas estão em um momento... David Braz, Vecchio, Vitor Ferraz, Rodrigão, é um craque, gente. Ninguém percebe isso. Para fazer uma oferta para o Santos, para levar ele embora daqui. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, começo do ano. Vamos dar para a Turquia, né? Vamos. Turquia foram os bois, né? Aliás, o Rogério, podíamos ter colocado junto, né? Porque o físico dele lembra um pouco. Mas, Rogério, a gente sentiu aqui na cidade, foi uma reclamação enorme, né? No último sábado, a partir de 7h30, 8 horas da noite, até virar a madrugada, né? Um cheiro danado, parecia que nós estávamos em zona rural aqui, né? Com os bois que estavam fora do navio, claro que eles fazem lá as suas necessidades fisiológicas, né? E o cheiro acaba sendo insuportável, não sei quantas mil cabeças de gado
tínhamos lá, né? Agora caiu a liminar, derrubaram a liminar que segurava os bois aqui e parece que eles estão embarcando, já embarcaram para a Turquia. Acho que o problema está resolvido, não é isso? Não, está resolvido. Os bois que estavam embarcados por uma decisão judicial o navio já saiu do Porto de Santos. São duas situações lamentáveis. O primeiro é os maltrato aos animais, né? Nos dias de hoje, você aceitar que esses animais percorram aí quilômetros, mais de 10 horas de caminhão e depois viagens de dias no navio sem as menores condições, porque não tem como ter uma condição apropriada para que esses animais sejam transportados para fora do país. Alguém da prefeitura esteve lá ou não? Sim, cabe? A prefeitura, já na sexta-feira, durante os primeiros embarques, né, que estavam previstos, criou uma força-tarefa, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Segurança Pública, a própria CT, para que, quando passassem pela área urbana da cidade, esses carros, esses caminhões fossem inspecionados quanto à segurança dos animais e de transporte. Já foi feita uma multa, imediatamente já no sábado, e agora também a outra situação é o cheiro, que aí se espalhou por toda a cidade praticamente, pela não condição ideal que tem o terminal para fazer esse tipo de transporte. A multa é contra a empresa que faz que traz o gado? Exatamente, navio, a multa é contra a empresa. Primeiramente foi 1,5 milhão, depois a segunda multa 2 milhões e 500 mil por dia. Houve essa briga judicial de liminares, derruba liminar, enfim. Mas finalmente os animais, infelizmente, partiram, não porque a gente queria que ficasse na cidade, mas partiram nas condições que ninguém gosta, né? Uma condição aí não muito adequada, com bastante sofrimento para esses animais. Diga, Esmeralda. Eu penso que essa atividade, Rogério, é uma atividade econômica como qualquer outra, né? Exportação de carga viva. O fato é que o promotor, quando recebeu a denúncia, o juiz, quando recebeu a informação do promotor, recebe e julga de acordo com o que recebe de informações. Eu acho que o problema não está propriamente aqui na operação final. O problema está no formato que a empresa utiliza para o manuseio dessa carga e o embarque dessa carga. O fato é que o sofrimento foi causado para os animais nos 5 dias em que eles ficaram parados aqui. Claro, isso não tem dúvida. Eu acho que o fato é que acho que a prefeitura fez o seu papel, né? Fez o seu papel. Não acho até que a fiscalização das condições de transporte tivesse efeito quando da chegada aqui. Eles deveriam ter tido essa fiscalização lá no ponto de saída. Mas o fato é que isso abalou. A cidade ficou mobilizada. Né? Ficou mobilizada. Não sei, eu não consigo ainda, eu como carne, como menos carne do que eu comia 10 anos atrás, porque você vai ficando mais velho e você vai querendo comer menos carne, porque carne não faz tão bem assim. Mas o fato é que muita gente come carne. Quer dizer, você exporta a carne para a Turquia, eu não sei se houve fiscalização por parte dos religiosos turcos, porque você também tem isso. O animal, quando vai para países muçulmanos e quando vai para Israel, ele tem a supervisão de um religioso, ou um rabino, ou um imã, que faz a supervisão e o abate é feito dentro de condições muito menos estressantes do que o abate que ocorre aqui no Brasil com a carne que nós comemos, porque o animal morre desestressado. Ele não é um outro tipo de coisa, eu já li sobre isso, é um outro tipo a carne kosher, a comida kosher, a comida halal. Então, na realidade, você vai fazer esse transporte, acho que esse transporte me parece que dura 15 dias, acho que é uma viagem de 15 dias, 15, 18 dias. Mas o fato é que quando ele chegar lá, eles serão abatidos. Alguns chegarão mortos. Já chegarão mortos. Alguns chegarão mortos. Eu não vou fazer paralelo com o tráfico de escravos há 2 ou 3 séculos atrás, mas porque você chegava. Uma semelhança. Claro que tem, né? Claro que tem. Mas o fato é que a cidade ficou mobilizada com isso. Eu, particularmente, não senti o cheiro de esterco de urina, mas... Eu senti muito. Você sentiu? Realmente, eu não senti. Mas o fato é que... E o problema, Rogério, é que nós, cidadãos santistas, a municipalidade, nós ficamos presos a uma atividade, porque a autoridade portuária também tem responsabilidade. Autoriza e depois desautoriza. Caramba,
Para que serve a autoridade portuária? Para que serve a Anvisa? Se a Anvisa e o MAPA não colocaram obstáculos, se a ANTAC autorizou a operação, a autoridade portuária tinha que ter mantido. Aí fica com receio de alguma outra coisa. Quer dizer, atira aqui para pegar lá. Então, eu acho que a municipalidade fez o seu papel, os cientistas também fizeram o seu papel, mas acho que o que vai acontecer? Essa empresa vai procurar outro porto para fazer exportação. Então, as tarifas portuárias que poderiam vir para a cidade ou para a autoridade portuária não virão mais, porque eles vão procurar, porque essa é uma atividade econômica, assim como é a exportação de frango, só que o frango já vai resfriado, né? Então, o problema está na má visão que isso pode criar quando você tem o animal vivo, a carga está viva. Mas acho que é um aprendizado bom para a gente. Fica aquela dúvida, né? Se a autoridade portuária fosse da cidade, né? Porto fosse municipalizado, como os grandes portos pelo mundo afora são, será que a gente teria uma situação assim? Teria um pouco mais de controle, um pouco mais de cuidado, né? Uma administração mais próxima. Mas o fato é que a restrição, ela busca uma restrição em nível nacional, né? É verdade. Há um movimento para que esse tipo de carga não aconteça. E essa questão que você colocou, Esmeralda, é uma questão religiosa, até por isso que a Turquia quer esses animais vivos. Mas com certeza eles não imaginam a maneira como eles são transportados. E fica muito difícil o transporte desses animais durante 15 dias de uma maneira saudável, porque não tem espaço para isso. Não é o ambiente que um gado frequente os porões, navio em caixas apropriadas, porém não ideais. Rogério, além da questão do sacrifício dos animais em si, da questão ambiental, que aqueles dejetos todos, urina toda, fatalmente vão acabar caindo no estuário, nos canais de Santos, vai acabar provocando um dano ambiental, certamente. Além disso aí tudo, eu acho que esse episódio mostra muito bem o perfil econômico que o Brasil vem adotando ao longo de séculos, que é o mesmo de 200, 300 anos atrás, que é simplesmente exportar matérias-primas com baixíssimo valor agregado. O Esmeraldo falou do método de abate dos bois em países islâmicos. No Brasil, existem frigoríficos que já adotam o abate halal. O que é? Tem que ser um muçulmano que ele faz uma prece, ele encomenda o abate a Allah, faz uma prece, faz um método de corte que provoca menos dano ao animal, o animal não provoca muito sacrifício, muita dor ao animal. Quer dizer, é o mesmo método que é feito na Turquia, existem alguns frigoríficos que praticam esse método. Quer dizer, o Brasil poderia muito bem investir em aperfeiçoar o seu método de abate, na produção das suas mercadorias, na industrialização, o resumo é isso, industrialização das suas cargas, para poder agregar valor e evitar esse tipo de impasse que aconteceu no Porto de Santos. As pessoas se perguntam muito também, que a gente estava discutindo ontem em casa, para onde foram as fezes que tanto cheiravam no sábado à noite? Fatalmente para o estuário, para os canais de... Jogaram no mar? Então... Não jogaram? Eu não acredito nisso. Eu acho que não. Elas são... Elas foram... Mas se chover... mas por exemplo, você... os animais que estavam lá no cais ali, vão varrer ali, vai para algum lugar, né? Então, quer dizer, um dano ambiental fatalmente vai acontecer, né, Rogério? O próprio terminal tem que ter essa responsabilidade e os seus processos de manutenção da limpeza. Mas é isso que você falou, Santana. O país ainda sofre com essa falta de investimento em tecnologia, embora a agropecuária, que foi o que salvou o nosso ano, 2017, tem trabalhado muito no desempenho enquanto pesquisas, né? Essa super safra que nós tivemos, um dos fatores foi o investimento em pesquisa, mas realmente o Brasil ainda carece de uma... Aliás, Rogério, ontem o Jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria muito interessante. Ele disse que mais da metade das empresas brasileiras, do ponto de vista tecnológico, estão obsoletas. Enquanto vários países estão na quarta, na quinta geração do ciclo tecnológico,
boa parte das empresas brasileiras estão no primeiro ciclo de industrialização. Quer dizer, elas não investiram em pesquisa, tecnologia, continuam fazendo as mesmas coisas que faziam 100, 150 anos atrás, querendo resultados diferentes. Então, quer dizer, aí você vê que o Brasil, ele marca o passo no mesmo lugar, né? Diga, Esmeralda. Só com complementação é o seguinte, se nós adotarmos uma regulamentação para essa atividade que preveja o abate e o resfriamento da carne ainda no frigorífico, isso vai gerar uma questão sanitária melhor, vai melhorar sobre diversos aspectos. Aí vem o imã, vem o rabino, fazem o que tem que fazer para que a carne seja abatida de uma forma menos traumática. O fato é que isto eleva o custo da operação e a bancada ruralista vai se colocar contra. Então, também tem uma questão política de fundo que deve ser levada em consideração. A bancada ruralista, que é forte, porque você tem aquele negócio do BBB, né? Bala, boi e Bíblia. Né? São as três grandes bancadas do Congresso Nacional. Então, essa bancada ruralista, ela vai fazer com que esse processo de redução do dano emocional para o animal, porque é dano emocional mesmo, ele tem alma, né? Ele é um ser animado, então ele tem que ser respeitado no momento em que ele vai ser abatido. E se isso não acontecer, a bancada ruralista vai fazer o seu papel, o seu trabalho. O jornal Tribuna publicou hoje uma matéria onde o ex-prefeito, aliás, o prefeito é o Paulo Alexandre, o ex-prefeito e atual deputado federal Beto Mansur, que é o vice-segundo é o deputado que tem uma relação direta, né? Vice-líder do Michel Temer na Câmara dos Deputados, esteve no cais, né? Visitou o navio e reportou ao ministro Blairo Maggi que está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo limpo, enfim. Aí saiu, bateu de frente, né? Com um grupo, né? de pessoas ligadas aí à causa animal, enfim, né? E aí o bicho pegou, né? Bate-boca daqueles pesado, ameaçaram o Beto, enfim, a segurança chegou, protegeu o deputado, ele saiu por um outro local, enfim, mas acabou a turma do deixadiço e a polícia ali resolvendo o problema e levando o deputado por um outro caminho, tá certo? Evidentemente é difícil a gente acreditar que estava tudo bem, mas realmente tudo que foi dito aqui, maus tratos aos animais, uma coisa que a gente não pode suportar nem compreender de maneira nenhuma. Rogério, nós estamos aí com algumas questões importantes. Quarta-feira sobe a passagem, né, dos ônibus aqui na cidade, depois de discussões, enfim, né? Como é que chegou-se aí a esse valor de R$ 4,05? Existe uma tabela aí recomendada em nível nacional para esse tipo de contrato que ele leva em conta custo, depreciação do veículo, combustível. A gente tem que lembrar que os combustíveis no período de reajuste do contrato foi mais de 21% de reajuste, a questão do dissídio específico para a categoria do transporte, até o número de usuários, né? E se há uma redução do número de usuários, não se reduz o tempo das linhas, portanto, se há um menor número de usuários, acaba também interferindo no valor da passagem para cima. E as isenções, né? O número de pessoas que usam o transporte público gratuitamente. E essa tabela foi aplicada, é a tabela que consta no contrato, é obrigação da Prefeitura, a Prefeitura não tem como fazer de outra forma, é um contrato, ele tem que ser respeitado. No Brasil, infelizmente, se rasgam muitos contratos, né? Mas a gente tem que cumprir, é uma responsabilidade, infelizmente é algo que ninguém gosta, é uma estratégia do transporte público, é importante. E Santos tem feito investimentos em opções, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas cada vez mais usando as ciclovias para trabalho, né? A Ana Costa era uma ciclovia que era pouco usada, hoje você vê já um grande movimento na Ana Costa, no Canal 5, Canal 6, você vê o VLT já na sua primeira fase, aguardando, todos nós santistas aguardando a fase 2, também o VLT ampliando para São Vicente, o futuro BRT para Praia Grande, Litoral Sul, enfim, temos que investir em mobilidade. Mas essa questão da tarifa não tem jeito, é contrato, ninguém trabalha de graça. No primeiro mandato, o prefeito ainda segurou 2 anos, foi isso? Nós seguramos mais de 2 anos o reajuste, tanto é que quando teve o movimento do passe livre, a Prefeitura de Santos não tinha feito nenhum reajuste. Além do reajuste, a exigência, hoje a frota de Santos, 60%
tem ar-condicionado, tem a frota com acessibilidade. O Wi-Fi foi a primeira frota no Brasil com 100% dos ônibus com Wi-Fi e modernizando. Temos hoje em Santos o ônibus híbrido, que é uma conquista no meio ambiente, um ônibus que funciona a diesel e elétrico, e o primeiro ônibus fabricado no Brasil totalmente elétrico, na linha 20, né? Substituindo o nosso querido trólebus. R$ 4,05 parece um pouco pesado, né? Bastante pesado no bolso do trabalhador, mas não tem jeito. Esse é o custo, infelizmente, é o custo que nós temos aqui no nosso país por todas as situações aí colocadas. O transporte público no Brasil ainda é caro. Muito bem. Algum comentário? Eu só acho, claro que como cidadão vou reclamar do aumento, qualquer aumento, mas eu até compreendo essas planilhas e tal, eu até entendo. Eu só não entendo por que dificultar a vida do cidadão, porque 4,5 é um problema que alguém vai perder. 405. 405, alguém vai perder, 405. E provavelmente vai ser o cidadão, porque o motorista que faz, às vezes, de cobrador, ele não pode ficar sem aquele dinheiro. Então, o cidadão vai deixar lá 5 centavos a mais, ou vai deixar 20 centavos a mais, porque vai dar 4,25. Eu acho que isso serve para ônibus, para táxi, para tudo isso, mas é uma pena que o cidadão vai acabar tendo algum prejuízo no final do mês. O cara que usa uma vez ou outra... Não faz diferença. Pega um táxi uma vez ou outra... Por isso que é importante o cartão transporte. O cartão transporte traz essa facilidade, é importante operacionalmente, até porque o motorista tenha mais concentração no seu trabalho, mas o cartão transporte hoje é uma realidade. As pessoas têm aderido bastante, o número de usuários com dinheiro vivo caiu bastante na nossa cidade. É uma tendência, né? Queria fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, você falou que o número de passageiros que usam o transporte coletivo vem diminuindo. Por outro lado, tem uma parte da população que ainda usa o seu veículo particular, né? Porque não vê atrativos suficientes para usar o transporte coletivo. O que a prefeitura pode fazer? Tem algum projeto, algum plano para estimular as pessoas a deixar o carro na garagem e passar a utilizar o transporte coletivo? Vamos fazer o seguinte, estamos estourando o bloco aqui. Na volta, então, o Rogério Santos aproveita e coloca aí a sua resposta, né? Uma questão interessante levantada agora pelo Marcos Santana. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Depois de atravessar todo o oceano conduzindo o seu navio, sempre que se aproxima de um porto, o comandante passa a contar com a assessoria de um especialista local. Um profissional conhecido como prático. A Praticagem de São Paulo realiza este trabalho 24 horas por dia, 365 dias por ano. Possui o mais moderno centro operacional do setor aquaviário do país. É o C3OT. Segurança, pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer cursos livres, extensão, aperfeiçoamento, especialização Lato Sensu e MBA e cursos empresariais personalizados. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Faça pós Unisanta e amplie seus horizontes. De volta aqui com o nosso ponto de vista, o secretário de governo aqui da Prefeitura de Santos, Rogério Santos, participa com a gente mais uma vez, Esmeraldo conosco também, e o Marcos Santana atenta aí às redes sociais. Rapidamente um resuminho aí do questionamento, para o Rogério poder responder, a gente seguir aqui, Santana. O secretário, o que pode ser feito para estimular a pessoa que usa o transporte particular, o seu carro,
deixar o carro na garagem e utilizar o transporte coletivo? Bom, várias alternativas dentro da política nacional de mobilidade que o mundo todo tem feito. São várias ações. Como eu falei, as ciclovias, a expansão das ciclovias. Hoje, Santos, aproximadamente aí 48 quilômetros de ciclovias, um grande investimento, dando alternativas. Uma outra questão que a gente discute na nossa lei, que vai ser enviada à Câmara esse ano, a lei de uso e ocupação do solo, é o estímulo ao uso misto dos edifícios e dos bairros, né? Onde que você, no bairro, você tenha tanto atividade comercial como a atividade de moradia. Isso evita deslocamentos, né? O famoso comércio perto de casa é uma boa opção e a geração de empregos. O comportamento também aí da população no mundo todo, o próprio homework, né? As pessoas trabalhando dentro de casa, tem feito a diminuição de deslocamento. O compartilhamento de automóvel, quando surgiu o Uber, na verdade, era uma carona gratuita, depois avançou e acredito de uma maneira proposital em termos de cobrança, mas hoje já existe algumas cidades no mundo com uso compartilhado de automóveis, né? Você deixa o carro em determinado local e você, por um sistema, localiza, pega o carro, deixa em outro, enfim, as pessoas vão trocando. São mudanças no comportamento da população que vai demorar algum tempo. E outras possibilidades em relação ao transporte público é o uso, né, a efetivação da moeda do carbono, utilizada como contrapartida para baratear o custo do transporte público, mas o que está havendo hoje no mundo, de fato, né, hoje o Brasil, já 80% da população brasileira já vive em cidades. No mundo ainda está na casa dos 52%. Há 5 anos atrás era 50%, mas houve já uma inversão que a maior parte da população no mundo vive em área urbana. E no Brasil, 80%? No Brasil, 80%. E no mundo, exagero, esse número de 80% das pessoas viverem em cidade, no mundo só vai ser atingido em 2050. Então, a situação do Brasil é essa, é uma situação de um país bastante urbanizado e a mobilidade pública é uma política importante. A Prefeitura tem feito o seu trabalho, o seu papel e buscar aí soluções para que cada vez mais o transporte público seja utilizado. Aliás, a geração atual, ela não tem muita aquela demanda que a gente tinha quando era novo do sonho do carro potente. Não. Pelo contrário, hoje o que se vê são carros elétricos, carros compactos. As minhas filhas, por exemplo, não fazem questão de usar o carro, né? Usam muito táxi, aplicativo, bicicleta, a pé. Como é que está essa coisa? É um novo comportamento dessa nova geração. Havia uma proibição aqui na cidade desses aplicativos, enfim. Essa proibição, ela persiste, caiu? Que situação que nós estamos? Então, os veículos por aplicativos em Santos não são regulamentados. O que a gente espera é uma regulamentação federal, estava no Senado, depois foi para a Câmara. Algumas cidades, como São Paulo, fizeram regulamentações que já mexeram várias vezes, não chegaram a um acordo. E essa questão dos aplicativos é uma questão mundial, né? No Reino Unido, em Londres, é proibido os aplicativos. Na Alemanha, em toda a Alemanha, os aplicativos são proibidos, é multado quem está dirigindo, o passageiro, o carro apreendido. Enfim, é uma grande discussão, ainda não se chegou a um consenso, né? Esse novo mundo de tecnologia, com extinções de vários empregos, né, e vários costumes, está revolucionando. Também no mesmo Estadão que o Santana falou, por exemplo, ano passado, 1 milhão de postos de emprego em níveis de gerência e supervisão no Brasil foram extintos. Reflexo do quê? Da inteligência artificial, reflexo da tecnologia, enfim, a tendência de acabar, de um emprego reduzir ao longo dos anos é muito grande. 80% dos empregos que hoje existem, em 2050 não existirão mais. Então, é que eu concordo e verifico mesmo que essa geração atual, quem tem hoje 18, 20 e poucos anos, não gosta de dirigir. Eles não gostam, na realidade, eles não gostam de se mexer, né? Então, e eu falo isso porque tem não tem assim a mesma paixão que nós tínhamos. Não tem, é bem diferente. Agora, tem muito mais atividade hoje. Tem muito mais atividades localizadas, que podem estar localizadas em casa, então, perto de casa. Eu tenho um amigo que tinha na cabeça, em 1982, a ideia do home office. Ele queria trabalhar em casa. E eu dizia assim, mas não é, como é que é possível isso?
E ele conseguiu fazer isso, ele já faz isso há uns 25 anos. Então, acho que é uma coisa da evolução da sociedade. Agora, o que eu queria assim, reparar em relação aos aplicativos, eu uso muito aplicativo. Uso muito em São Paulo, aqui, para onde eu vou, eu uso muito aplicativo, os carros por aplicativo. É que o que eu queria fazer um reparo é o seguinte, quer dizer, não dá para... Quando você argumentou, Rogério, que em Londres você tem uma proibição do aplicativo, você em Londres tem uma malha metroviária que é excepcional. Sim. Então você tem opção para o cidadão utilizar. Aqui não tem, porque você tem canais que são as vias, parte das vias principais da cidade, que não tem sequer ônibus. Canal 6 não tem, Canal 7. Canal 6 tem lá, a partir da Pedro Lessa até Afonso Pena, mas você não circula em alguns lugares da cidade, porque provavelmente não tem clientela. Então você tem que se submeter a andar 500, 600 metros para ir até Afonso Pena, para ir até Pedro Lessa, ou, se não tiver, vai até a praia, Epitácio Pessoa. Mas o fato é que são coisas que não são comparáveis. Então, se você, quando argumenta que Londres tem uma proibição, você tem uma certa restrição, tem um pouco de preconceito do uso do Uber, não tem Cabify, do Uber em Nova York, mas você tem uma malha metroviária e uma malha de transporte de superfície que é excepcional. Você não demora para chegar nesses lugares. Rapidamente, né? Paris, a mesma coisa. Então, não dá para... o reparo que eu faço é esse, assim, é tentar caminhar junto com a sociedade pelas necessidades que ela tem, porque ela não tem em Santos, sob o meu ponto de vista, um sistema de transporte. Toda vez que eu venho para cá, Rogério, eu me atraso, porque sempre tem trânsito. Eu posso sair um pouco mais cedo? Posso, mas sempre tem trânsito. Terça-feira é impossível, já falei para o Marco e para o Edgar que eu não quero vir, porque tem a feira aqui do Oswaldo Cochrane, do Oswaldo Cruz. Então, é difícil andar em Santos, porque em Santos você não é como Curitiba, que você marca um horário e em Curitiba ainda hoje você chega antes do horário, porque você tem um sistema de transporte público bom. Aqui em Santos não dá para você. Se você depender de serviço público, você acaba... Tem muito carro, né? É muito caro. A proporção de automóveis de Santos gigantesca, é igual a de muito São grande. Paulo. O nível aquisitivo do santista, comparativamente com outras cidades, é alto. Portanto, há essa questão do carro, né? Famílias com 2, 3 carros não é incomum em Santos. Em relação a Londres, não é nem a questão da oferta, né? É mais uma questão da competitividade com o taxista. É o que se discute hoje no país. Existem duas categorias fazendo a mesma coisa, porém tratadas de maneira desigual, né? O taxista tem alguns benefícios, mas tem algumas taxas e regulamentações, enquanto o Uber não, né? Então há uma desigualdade, isso aqui a gente precisa buscar, mas sem dúvida nenhuma a questão dos aplicativos trouxe também, ajudou muito essa nova geração a não ter esse apego ao automóvel, né? A gente tinha viu os filmes aí na década de 70, na década de 80, os carrões, né? Os Camaros da vida, as pessoas fumavam, né? Nos filmes, né? E com o tempo o cigarro é um exemplo claro, né? Era estimulada, a indústria do tabaco estimulava através do cinema, Hollywood, propaganda, né? O sucesso pelo cigarro, o Gerson, né? Gosta de levar vantagem. E o cigarro era estimulado. Hoje, há uma conscientização ambiental, né? e de consumo, e que é um fato positivo dessa nova geração, que está aí, né? A geração dos meus filhos, 18 e para baixo, que é não esse apego ao automóvel. Eles usam bastante aplicativos, táxi, transporte público, pessoas de skate, pessoas de bicicleta, isso é legal. Isso é uma prática positiva. Rogério, Santos tem uma característica, não é? Que nós estamos próximo do Carnaval, já no pré-Carnaval, vivendo aí alguns eventos importantes, enfim, tivemos o desfile das escolas no sábado para domingo, o Rogério esteve lá, enfim, pode falar um pouco também, mas eu queria discutir a questão das bandas, né? Por exemplo, São Paulo, a gente viu recentemente, agora no final de semana, a Elba Ramalho, que não é mais uma atração extraordinária, está fora da mídia há um bom tempo, ela levou 1 milhão de pessoas, né? Se não me engano, ao Ibirapuera, né? Onde foi realizado o evento e a pessoa sambando, brincando e tal, aquela coisa toda, a segurança deu conta, tudo correu bem, enfim. Eu imagino aí, vocês na prefeitura, recebendo aí os pedidos das bandas para realizar as bandas e tal, não sei o quê. Tem sempre algum crica lá que vai chegar, prefeito, não faz, vai ser uma encrenca, pô.
isso aí para nós, pô, é uma trabalheira danada, então não sei o quê. Mas, lógico, o prefeito vai deixar de fazer. É uma tradição na cidade, é a cara da cidade. O carnaval da cidade é nas bandas que espalhadas aí pelo município todo. Aí vai com esforço e tal, chama a PM, chama o pessoal dos eventos e tal, não sei o quê, cria aquela coisa toda. Os milhões de problemas que tem que se resolver no dia a dia, você evidentemente que vive isso, né? Diariamente na prefeitura, claro, situação difícil que o país atravessa e tal. Aí você faz a banda e tal, não sei o quê, aí que crocó dos infernos lá no Sabuó, uma baderna lá na Vila Belmiro, aí vem a PM e pede ao Ministério Público que entre com uma proibição junto à Justiça, para ver se algum juiz dá uma canetada lá e proíbe as bandas até o final do Carnaval para evitar essa situação toda, permite que não dá mais segurança, enfim. Sei lá, eu acho que é uma hora que você... Ô, Esmeralda, fala a verdade. É uma hora que você olha e fala assim, pô, vai fazer o quê, né, uma situação dessa? Explica, e aí? São quase 60 bandas aí cadastradas na prefeitura, regulares, isso ao longo desses últimos anos. E tem se feito um calendário de organização, de trabalho, enfim. O carnaval de rua é um sucesso no Brasil todo. A gente vê no Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, tá no bombando, Sul. Né? Pega essa fórmula. As pessoas querem, ao mesmo tempo que hoje as pessoas estão um pouco afastadas por conta do relacionamento via internet, mas esses momentos de festas as pessoas gostam. E São Paulo realmente foi um grande exemplo. Esse ano, bastante sucesso. E quando você vê, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, dos desfiles, ontem eu vi ainda tinha um estoque de 9 mil ingressos do Carnaval Carioca que não foram comprados. Do desfile das escolas? Então isso é uma novidade, né? Dá um termômetro aí da mudança de comportamento que a gente vem falando. Agora, há um termo de responsabilidade das bandas, quando elas vão requisitam para a prefeitura, em termos da limpeza, né? Em termos da organização. E isso tem que ser compartilhado, né? A prefeitura, inclusive, suspendeu essas duas bandas já, né? As bandas têm que ter a sua responsabilidade, a prefeitura também busca fazer sua parte, mas essas coisas têm que ser trazidas pela iniciativa, de quem promove a iniciativa, trazer essa responsabilidade, e é lógico, pedindo todo o apoio da PM e da prefeitura como foi feito. Infelizmente é o comportamento, né? Comportamento das pessoas que se aproveitam de um momento de alegria, de festa, para causar os transtornos que causaram. Brigas, excesso de bebida, furto, arrastão. Infelizmente são comportamentos lamentáveis. Tenho certeza que isso não partiu da organização desses eventos, mas realmente a gente precisa melhorar, aprimorar. Eu acho que tem que manter sim as bandas e cada vez mais aprimorar esse trabalho. Em São Paulo e aqui também em Santos, têm sido feitas bandas no período da tarde, da manhã, enfim. Buscar soluções que causem menos transtornos, mas que também não acabem com as tradições de alegria da população. É o comportamento humano, né, que eu acho que está fora da lógica, virou de ponta cabeça, eu não sei o que acontece, né? A banda é uma tradição, as bandas são uma tradição da cidade, né? Antes durante o período de militarismo, as bandas circulavam em Santos. Ela foi vice-prefeito, enfim, na época do Justo, enfim. O crescimento, explosão do carnaval, aqui que já começou com o Paulo Barbosa também, foi uma sequência que veio, que não parou mais, né? Até a década de 80 até aquele problema na praia, quando houve um assassinato na praia, né? Na famosa banda da Serra do Mar. Né? Então, em 80, eu desfilei 2 anos, 82, 83, 84 na União Imperial. Eu também. Eu fazia, é verdade, né? Participava das bandas e tal. Acho porque o carnaval, eu queria depois fazer uma pergunta para o Rogério, o carnaval é uma expressão popular, de cultura popular tão importante e talvez a mais importante do Brasil, né? Porque ela está no Brasil inteiro, cada região se manifesta de uma determinada maneira. Aqui em Santos, as escolas de samba e os blocos de carnaval. E você lembrou bem, Rogério, porque no Rio, de uns 10 anos para cá, você teve um incentivo ao retorno das bandas. As bandas elas bombaram, elas passaram a bombar. Eu já participei de carnavais em outros lugares. O Galo da Madrugada em Recife é um espetáculo. Você não precisa fazer nada, é só observar, porque é um negócio super legal. Mas o fato é que acho que a Polícia Militar sempre vai reclamar disso. E é um problema, porque na realidade esse não é papel meu, não é do Rogério, não é do Marco, não é do Edgar. É da Polícia Militar que tem que dar segurança. Ou então assuma a posição de que não quer ter manifestações populares dessa ordem.
isso não é político, isso é social, isso é uma coisa cultural. E se não tem condições de fazer esse controle... Esmeraldo, mas simplesmente proibir com que a PM é penalizar Não, as mas é isso que eu estou falando. Eu sou contra a proibição. Que é a grande maioria. Exato. A grande maioria da população que participa de banda não vai fazer arruaça, não vai. Vai se confraternizar, literalmente vai se divertir, leva a família. Muitas bandas levam crianças. Então, quer dizer, simplesmente proibir... Não, é óbvio que não. Não, eu sou absolutamente contra a proibição. As bandas têm que continuar e a Polícia Militar tem que se adequar e encontrar meios de resolver. Eu queria fazer uma pergunta para o Rogério. Eu não sei se o ano passado foi assim, eu não me recordo. Mas em 2016, por causa do desfile da Grande Rio, o prefeito antecipou em uma semana. Eu não me lembro se no ano passado foi assim e esse ano foi. Eu queria entender o porquê dessa antecipação, isso já deve ter sido esclarecido, mas eu não sei. Eu queria entender o porquê da antecipação e se isso vai permanecer. Porque me parece, até já antecipando uma posição minha, me parece que isso diminui um pouco a possibilidade da afluência de turistas para cá no período do Carnaval, especificamente. Eu não acho que isso possa gerar, o sujeito vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para qualquer outro lugar. Eu queria compreender essa antecipação. Nós vamos mais uma vez para um break, tá certo? Estouramos aqui o segundo bloco. Na volta, então, o Rogério fala ainda um pouco mais da questão das bandas, enfim, esse problema todo de violência que a gente lamenta profundamente. Eu repito, Santos é a cara do Carnaval de Santos, nas bandas na rua, e sobre os desfiles também. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Depois de atravessar todo o oceano conduzindo o seu navio, sempre que se aproxima de um porto, o comandante passa a contar com a assessoria de um especialista local. Um profissional conhecido como prático. A Praticagem de São Paulo realiza este trabalho 24 horas por dia, 365 dias por ano. Possui o mais moderno centro operacional do setor aquaviário do país. É o C3OT. Segurança, pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Dia 7 de fevereiro, 8 da noite. Direto do estádio Urico Mussa, a Santa Cecília TV transmite ao vivo e com exclusividade Portuguesa Santista e Olímpia. Pelo Campeonato Paulista 2018. Prestigie a Briosa indo ao estádio e curtindo com a família essa experiência. Quarta, dia 7, 8 da noite. Santa Cecília TV, a TV com a maior programação regional da sua TV. Apoio Vestibular Universidade Santa Cecília. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista. O Esmeraldo tinha deixado um questionamento ao Rogério Santos, secretário de Governo, sobre a antecipação dos desfiles das escolas de samba aqui da cidade para o sábado anterior ao Carnaval. Rogério. Quando o Santos foi homenageado pela Grande Rio, houve essa antecipação do Carnaval de Santos. Como todos os anos a partir daí, as próprias escolas de samba, elas pedem para antecipar. Elas entenderam que foi melhor em termos de organização por vários motivos, né? O próprio santista, ele costuma viajar, ele não fica na cidade durante o Carnaval, enfim, vários foram os motivos que as próprias escolas de samba pedem para que seja antecipado. E naquele Carnaval da Grande Rio, uma das situações colocadas pelo prefeito é que, além da homenagem, a gente queria um intercâmbio das escolas de samba. Então, elas participaram, muitos componentes dos ensaios no Rio de Janeiro, participaram do desfile e agregaram conhecimento, valor, né? Então, trazendo aqui, esse ano foi muito, muito bonito o desfile, com todas as dificuldades que as escolas tiveram, falta de recursos, a gente sabe, né? Isso é recorrente, né, no nosso país, mas foi um desfile muito bonito. E a gente tem feito esse intercâmbio, tanto é que ano passado, 2 compositores santistas tinham os seus sambas escolhidos
no desfile no Rio de Janeiro, né? Foram escolhidos sambas enredos. Então, essa troca de experiência é importante. Esse pedido é das próprias escolas de samba, por uma questão até para o município é importante em termos de logística. E aí tem aquela situação também de que alguns sambistas, né, das escolas de samba, aqui, compositores, mestres-sala, essa coisa toda, desfilam também no Carnaval de São Paulo, Sim, sendo que alguns até no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Questão então, de facilita até sim, facilita essa bastante. situação, né? E a questão dos blocos de rua, a gente tem que lembrar, as famosas marchinhas no Brasil, elas vêm dos blocos de rua, do Rio de Janeiro, do Bola Preta, os bailes de carnaval, de salão, que hoje não existem mais, mas tinha esse clima de bloco na rua, de confraternização, de pessoas conhecidas, enfim. O carnaval, quando você faz o desfile, é mais um espetáculo que você está assistindo. Você pode participar até como componente da escola de samba. Mas os blocos, o carnaval de salão, é a maneira como as pessoas têm de confraternizar, de participar de uma grande festa, que é uma grande festa nacional, assim como tem as quadrilhas, né, de festa junina no Norte e no Nordeste, tão tradicionais e tão bonitas que são. São as tradições do nosso povo e a gente não pode perder. Infelizmente, o oportunismo e a desigualdade social do nosso país levam a esses casos, além do grande fator hoje, que é o mau exemplo, né? A impunidade. Mas não chegou nada para a Prefeitura ainda, por parte do Ministério Público, PM, nada disso? Não, há essa preocupação da PM, é uma preocupação lógica pela segurança, que ela consiga, porque ela é solicitada, então ela tem que ter condições de dar essa segurança. Agora, a cidade vive um momento aí de turismo, de férias, e o deslocamento da PM, e a preocupação da PM em relação à Operação Verão, por todas as cidades, o número de turistas da cidade é muito grande. São várias bandas durante um dia só, então é impossível a gente estar fiscalizando tudo. Infelizmente, é o mau comportamento de alguns que prejudica a maioria. Muito bem. Você, Santana, tem alguma coisa a completar aí? Não? Eu acho que realmente todos temos que cobrar da Polícia Militar que faça o seu papel, né? Se o comandante acha que não tem estrutura suficiente, então que cobre o secretário de Segurança Pública que ofereça as condições para garantir a segurança de todos os participantes, porque afinal de contas, como eu falei, proibir simplesmente penaliza aquelas pessoas bem intencionadas que vão se divertir com a família, que vão aproveitar o carnaval até para fortalecer seus laços de amizade. E a organização das bandas, né? Não é brincadeira você montar um esquema todo, preparar a banda, toda aquela organização. Aí vem uma cambada de isso aí mesmo que você está imaginando, que eu ia falar, e acabam com a festa, né? Fazendo uma algazarra, quebrando tudo, tentando assaltar as pessoas, quebrando os carros que estão estacionados, fazendo uma confusão danada, né? E o que é mais triste nisso é que se as instituições não fizerem o seu papel, essa turma, esses bandidos, esses bandos, vão acabar dominando esse tipo de atividade cultural. E a gente acaba perdendo a possibilidade de uma manifestação como essa. Olha, tem outra situação complicada na cidade, não sei exatamente nos últimos dias alguma coisa pode ter sido revertida, ô Rogério, as obras lá da Ponta da Praia para contenção aí das ressacas. O prefeito esteve aqui na véspera do aniversário da cidade e relatou aqui a nós que existe uma previsão de ressaca razoavelmente forte agora para o mês de abril, né? Estamos começando o mês de fevereiro, quer dizer, tem um mês e meio aí praticamente para se tentar evitar que haja um outro problema de inundações ali pelo lado da Ponta da Praia. Alguma solução já? Alguma novidade? Algum acordo? A prefeitura tem feito um trabalho intenso nos últimos anos, né? Ninguém tomava providência em relação a essa ressaca, né? E a prefeitura tem feito um trabalho de monitoramento. É a única cidade no Brasil que tem esse monitoramento internacional através do estudo Metrópolis. E foi feito vários estudos pela CODESP, as universidades locais. O Santa Cecília, então, tem um histórico, né? Tem um acervo de estudos e de hidrodinâmica que auxilia muito a prefeitura, a própria Unicamp, e fizemos um seminário no começo de 2017, no Teatro Guarani, com especialistas, em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. E tivemos experiências nacionais, internacionais, e tudo isso foi discutido com pessoas do meio ambiente, engenheiros, enfim. Fizemos alguns debates e chegou a essa conclusão desse estudo da Unicamp. Na verdade, é uma obra-estudo,
porque ela é totalmente reversível, ela é feita com bags, né? Ela não é feita com pedras já diretamente, de jeito nenhum, são bags, são sacos que são enchidos com areia da própria praia e feita essa contenção, né? Um L de contenção para que diminua o impacto das ondas na questão da ressaca e diminua a ação da erosão, ou seja, da retirada de areia que vem ocorrendo na ponta da praia, né? O sumiço daquela borda de areia em frente ao aquário e com o aterramento, né? Dessa areia que vai para os canais 2 e 3, inclusive causando prejuízo diariamente ao município, que tem que desassorear esses canais para que o sistema de drenagem funcione e leve essa areia de volta para a ponta da praia. Então, essa obra é uma obra estudada, calculada, técnicos, professores, doutores da Unicamp, fizemos o convênio, temos autorização da Marinha, temos autorização do SPU, temos autorização da CODESP, solicitamos o parecer da CETESB quanto ao licenciamento. A CETESB, em um ofício, se pronunciou que dispensa de licenciamento, visto que é uma obra que não traz impactos ao meio ambiente de maneira significativa, e pediu que também consultássemos o IBAMA, o que foi feito, e o IBAMA falou que não é da competência dele. Bom, diante de tudo isso, tínhamos essa certeza dessas obras estarem tudo 100%, porém, a própria CETESB recuou no seu posicionamento inicialmente, e depois houve uma discussão da CETESB com o IBAMA de competências, né? De quem é essa competência de licenciamento. O Ministério Público entrou com um pedido de liminar judiciário, que deu essa liminar, e agora a juíza solicitou que a CETESB se manifeste. Na sexta-feira, a CETESB se manifestou, dizendo realmente que dispensa de licenciamento, e agora aguardamos aí o despacho final da juíza, se Deus quiser, favorável, porque a cidade não pode sofrer mais com esses prejuízos, é uma cidade turística, causa prejuízos à cidade e causa prejuízo aos moradores da ponta da praia. O que a CETESB diz é que ela não tem nada a ver com isso, ali não causa problema nenhum. Fizemos novamente reuniões técnicas, exposição, os técnicos da Unicamp vieram, apresentaram todo o projeto que já tinha sido apresentado, enfim. É uma discussão, infelizmente, no Brasil, a burocracia continua atrapalhando o cidadão, a burocracia ela é necessária, mas a lentidão dessa burocracia é lamentável, né? Quando a gente viu, há uns meses atrás, um viaduto no Japão que caiu e em uma semana já estava reconstruído, aqui no Brasil é impossível, né? A burocracia, os órgãos, enfim, é essa insegurança que acaba afastando os investimentos externos, porque há uma insegurança das instituições. Então, o pior é que essa informação da CETESB é praticamente a mesma informação que ela tinha dado 2 meses atrás. Sim. É uma informação que já se repetida. Tinha. Então, a Prefeitura trabalhou com todos os seus trabalhos preliminares. E o promotor vem para cima. E houve um questionamento, enfim. Mas isso vai ser decidido. Tenho certeza que a cidade vai ganhar, porque é favorável à cidade essa obra. Acho que todos cumprem com o seu papel, né? É importante, só que a Prefeitura que foi atrás da solução. É uma área de mar, talvez não fosse... Secretário, vai dar tempo para a obra ser concluída? Como o Edgar lembrou muito bem, que em abril existe a previsão de fortes ressacas. Então, a previsão é para que começasse em começo de janeiro. Há ainda a possibilidade, sim, há um acompanhamento até das correntezas, enfim, de vários estudos, que vão monitorar, e havendo a decisão aí da Justiça, tenho certeza que vai ser rápida, a obra vai ser liberada e vamos fazer o mais rápido possível. O prefeito falou aqui que o prazo seria o carnaval, né? Período de carnaval, Exato. Sábado, domingo, segunda, até terça e tal, no máximo quarta de cinzas, tem que começar essa obra para dar o tempo, né, de evitar maiores problemas de ressaca ali, Esmeralda. Eu assim, eu ando na praia de manhã, no calçadão, e vejo ali aquela movimentação, mas acho que realmente são coisas que não contribuem para a solução de um problema que a cidade vive há anos. É certo que por décadas ninguém observou ou ninguém deu muita atenção aos estudos que, por exemplo, como você citou, a Universidade de Santa Cecília faz aqui, e prevendo, até porque o processo de dragagem na década de 90, começo de 2000, ele estava meio que paralisado.
Então você não tinha tanta influência da dragagem no canal do estuário em relação ali à ponta da praia. Mas acho que, por exemplo, estou aqui pensando, eu sei que tem umas barcaças que fazem o enchimento dos sacos, né? Ela puxa a areia, enche o saco e deposita o saco no lugar, os bags em algum lugar ali. Elas estão paradas, alguém vai ter que pagar esse custo adicional da paralisação da máquina. Não vai ser quem está dando origem à paralisação da obra, tenho certeza que não será. Então, essas coisas... E essa informação, Rogério, eu acho que isso é uma coisa realmente muito importante. Quando você fala dos sacos, dos bags, isso é tão importante, porque na realidade, se não deu certo, retira. Você vai ter pouca influência. E tem uma outra coisa, há uma confusão entre o que é dano e entre o que é impacto. Impacto pode ser positivo ou negativo, e muitas instituições fazem questão de confundir os dois conceitos. Então, dano é dano, não tem como você recuperar. O impacto pode ser positivo. Por que pode ser positivo? Daqui a um ano, se as ressacas vierem e a obra for efetivamente de sucesso, nós vamos dizer que o impacto foi positivo. Claro que isso é por conta e risco da natureza, da execução da obra, tem vários fatores, mas o fato é que não dá para você ficar dizendo não a tudo. Porque quando a Constituição de 88 cria instrumentos de controle ambiental, de controles de meio ambiente, você não fez isso para que o ser humano deixe de produzir o que tem que produzir, de gerar o que tem que gerar. E outra coisa, né? Se a CETESB diz, num relatório de resposta à Prefeitura, que não tinha nada que dá autorização, que o impacto não é significativo, nem coisa nenhuma, meu Deus do céu, segue a carruagem. Responsabilidade da CETESB. Se por acaso houver um dano, um problema ambiental, quem vai responder é a CETESB. Olha, vocês não abriram mão de licença de qualquer tipo de relatório, de qualquer tipo de licenciamento ali, tá certo? Agora, a CETESB deu a autorização e repetiu agora, 2 meses, 3 meses depois. Ou seja, é um negócio inacreditável que parece que só acontece aqui. O Edgar Buturão, esse episódio lança uma pergunta que a gente faz mais uma vez, que o Ministério Público... Pergunta de $1 milhão. O Ministério Público, a atribuição dele é fiscalizar os atos de outros entes do país, né? O Poder Público Estadual, o Governo Federal, assim por diante, né? Agora, quem fiscaliza o Ministério Público? As atribuições, se ele ultrapassou as suas atribuições. Se passou o limite, enfim, né? Ou quem fiscaliza a justiça, né, de maneira geral. Também tinha um questionamento ontem no UOL por conta de uma série de decisões aí confusas de STF, STJ, TRF3, TRF4, não sei mais o que, enfim. É o Conselho Nacional de Justiça, só que ele é formado por eles mesmos. Então fica fácil, né? Rogério, foi um ano difícil, 2017, a gente sabe, né? Muitos problemas, dificuldades financeiras que a Prefeitura enfrentou aí, como as outras todas vizinhas e estados aí pelo país afora, a própria União aí fechando com um déficit gigantesco 2017. Mas parece que a expectativa para 2018, ano que está apenas no começo, né? É um pouco melhor, né? Sim, temos uma boa recuperação, né, da própria indústria. O Santana falou da questão que o próprio CNI diz, o Conselho Nacional das Indústrias diz que 40% da nossa capacidade está defasagem em tecnologia, mas já há uma recuperação significativa. Por exemplo, a indústria, em dezembro de 2017, em relação a novembro de 2017, houve um aumento de 2,8% da produção. E o acumulado do ano, 2,5%, ou seja, há uma crescente melhora, né? Você tem 2,5% no ano, mas no final você tem 2,8%. Então, isso mostra que os últimos meses tem tido uma recuperação da indústria, a indústria automobilística, enfim, o próprio comércio, alguns números. E esse ano que entra é um ano muito positivo na economia mundial. Por quê? Os bancos centrais da comunidade europeia, eles despejaram trilhões de euros na economia europeia, até por conta dessa migração, né, desse fator social que está acontecendo na Europa, com a invasão de pessoas fugidas de outros países em guerra e com perseguições, e havia um problema de desemprego na Europa, e os bancos centrais desses países da comunidade europeia despejaram trilhões. O preço dos commodities no mundo também cresceram e a demanda está aumentando.
A economia dos Estados Unidos, o Trump até que enfim fez um discurso, parece que escreveram para ele, e foi positivo. Certamente escreveu. Isso animou, porque ele está desonerando também, é algo que o Brasil precisa mexer rápido, na reforma tributária, mas os Estados Unidos vai fazer isso. Isso vai trazer também um aumento da economia mundial. A China, desde 2010, não cresce no ritmo que cresceu esse ano, quase 7%. A China cresceu 6,9%, é uma tendência de continuar. Isso não acontecia desde 2010, a China é um grande mercado, inclusive de consumo de commodities. E, aliás, a China é o país, no ano passado, que mais fez investimentos no Brasil, né? Comprou linha de transmissão, de energia, comprou hidrelétricas, enfim. Só a China investiu no Brasil 10 bilhões de dólares. Enfim, há bastante dinheiro aí rodando no mundo e o Brasil precisa aproveitar, o Brasil precisa se modernizar, precisa fazer as suas reformas essenciais, a questão tributária, por exemplo, não dá. O Brasil hoje tem a maior carga tributária, 38%, enquanto a Alemanha é 30%, a Argentina é 30%, os Estados Unidos é 25% e, pasmem, o Paraguai aqui do lado é 10%. Inclusive, muitas empresas estão indo para o Paraguai, empresas brasileiras, porque a carga tributária lá é menor. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio no nosso país. Reformas essenciais precisam ser feitas imediatamente, o país não aguenta mais isso, e ter uma estabilidade institucional. Precisa parar com esse negócio de recurso, contra recurso. Enfim, é uma bagunça generalizada que não faz o país andar, seja na questão da ponta da praia, seja na efetivação de uma ação judicial já imposta e que é apelada, é discutida. E o brasileiro agora tem mania, poxa, era melhor que não fosse aplicada a lei. A lei tem que ser aplicada. Nós não podemos nos conformar que a lei não deva ser aplicada no Brasil. Agora, precisa ser uma lei mais ágil, mais concreta e com mais consistência no sentido de uma definição, não de incerteza. Muito bem. Rogério, obrigado por estar conosco mais essa edição do Ponto de Vista e vamos ver se as coisas melhoram aí para todos nós ao longo de 2018. Até uma outra com a gente. Obrigado. Obrigado, Boturão. Nosso Esmeraldo está sempre conosco também, Marcos Santana diariamente com a gente. Você também, né, acompanhando o Ponto de Vista. De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, nossa reprise às 20 horas, 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.